Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Yasmin, para quem ainda não me conhece. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, para quem não sabe, eu faço engenharia civil. Eu já estou indo para o quarto semestre, né? E eu faço na Escola de Engenharia de Piracicaba, conhecida como EEP. É uma escola particular, mas é muito boa, eu gosto de lá, eu gosto do campus. A gente tem muitos laboratórios lá, tem muito recurso pra gente. Tá, então eu vou explicar pra vocês o porquê que eu resolvi falar disso. Eu tive a ideia de fazer uns quadros explicando cada semestre. Eu gosto muito de um canal aqui no YouTube chamado Mad Studies. É a Ana Flávia, que é a dona desse canal. E ela faz todo semestre, ela fala como que é a faculdade dela, como que funciona e tudo mais. E eu achei muito legal isso, uma ideia muito boa. Porque eu, quando fui pesquisar sobre o curso de engenharia civil, tinham poucas pessoas que sabiam falar dele, me explicar dele. Então eu ficava meio perdida assim, será que é o que a gente acha que é? Será que não é? E daí, nesse canal da Ana Flávia, eu vi ela falando bastante de cada semestre da faculdade dela, como funcionava, o que ela gostava, o que ela não gostava, o que ela achava, os professores das matérias. E eu falei, uma boa ideia fazer isso também, até porque eu vi pouco conteúdo disso aqui. Então eu espero que vocês gostem dessa experiência minha que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, eu até fiz um roteiro aqui, escrevi bastante coisa para não me perder. Eu escrevi as matérias bonitinhas também para vocês saberem, não sei, às vezes vocês fazem o mesmo curso e querem comparar a grade e tudo mais. Então eu deixei prontinho aqui para explicar para vocês. Então, a primeira coisa, eu comecei a cursar engenharia civil no ano de 2021. Era assim, a gente estava em pandemia ainda, então eu lembro que as aulas eram 100% online. Não tinha nem assim, de vez em quando você presencial. Não, era tudo online sempre. Muitas pessoas da minha turma nunca tinham visitado a faculdade, nunca tinham nem visto como era a faculdade, então eles nem faziam ideia de como era. E as nossas aulas funcionam assim, elas começam às 7h20 da noite e vão até às 10h40. Então, assim, é um horário bom até. Eu sempre gostei de estudar de manhã, mas me adaptei bem à noite, acho tranquilo. E é isso. As matérias que a gente teve no primeiro semestre foram Cálculo 1, Física 1, Introdução à Engenharia, Geometria Analítica, Representação Gráfica e Química Fundamental. Então, agora eu vou explicar um pouquinho assim, como funcionava cada matéria, como que é cada matéria. Não sei, geralmente varia, eu acho, de faculdade, a grade, a ordem das matérias, mas no geral acho que é isso, todo mundo vai ter. Então, começando por Cálculo 1. Em Cálculo 1, a aula era bem feita assim, lembrando que estava em pandemia ainda, tá, gente? Tudo online. E em Cálculo 1, começando, né? A aula de Cálculo 1 era de terça-feira, se não me engano. Mas isso não me importa muito também. Enfim, em Cálculo 1, o professor deixava todo o material pronto no Word. Então, basicamente já tinha uma apostila feita pra gente no Word. Então, ele ia passando a aula dele, ia explicando e ia subindo o material. É isso. Um ponto negativo da aula desse professor que eu não gostava, pelo menos, é que ele não resolvia os exercícios com a gente. Ele deixava tudo pronto e ele só ia passando, sabe? Falando, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso. Não funciona muito pra mim esse método. Eu prefiro que o professor resolva na minha frente, ali do zero, sabe? Então, por isso que eu não gostava muito. Detalhe, uma vez eu já dormi na aula dele. Eu lembro que ele tava explicando e tal. Tipo assim, matemática não é uma coisa que dá pra você ficar lendo, sabe? Matemática tem que resolver o exercício, tem que pegar o papel ali e fazer. E eu lembro que tava frio, eu fui estudar na minha cama ainda. Aí eu sei que eu encostei assim na parede e eu dormi a aula inteira. Eu acordei no final da aula com o professor falando, bom, a gente se vê na semana que vem, então, tudo mais. Eu fiquei tipo, gente, eu dormi a aula inteira. Mas acontece, coisas do EAD. E uma coisa que eu senti também diferente da faculdade pro ensino médio. Eu vou mostrar pra vocês as matérias, os conteúdos da matéria que eu tive de cálculo 1 e vocês vão ver que são muito parecidos com o ensino médio. As matérias que eu tive de cálculo 1 foram, eu vou até pegar meu papel aqui pra não falar errado. Trigonometria no triângulo retângulo, lei dos senos e cossenos, arcos e ângulos, função do primeiro e segundo grau, função exponencial, função logarítmica, limites, derivadas e continuidade. Então, assim, a maioria desses conteúdos a gente já teve no ensino médio, né? Função e tudo mais, isso aí a gente já teve, não era nada novo, assim, pra gente na faculdade. Mas o que eu vejo diferente da faculdade para o ensino médio é que na faculdade os conteúdos são mais aprofundados. Então,
No ensino médio a gente vai, tem uma coisa superficial, faz alguns exercícios e passa para a próxima matéria. Na faculdade não, a gente fica um tempinho a mais naquela matéria, a gente vê mais a fundo, pega exercício mais difícil. A diferença também que eu vi da faculdade para a escola, no ensino médio, pelo menos na minha experiência, é que na faculdade é assim, matéria dada, matéria cobrada. Então, tudo que eles deram na faculdade, tudo que eles deram pra você naquele semestre vai cair na prova, entendeu? Naquele trimestre, na verdade. Então, se o professor deu tudo isso, ele ia pedir pelo menos um exercício de cada desses na prova. Então, você teria que saber fazer. É isso, sim, que eu achei que é mais diferente, mas não que, é muito mais difícil, não. Aí eu achei meio que tranquilo. E antes que eu me esqueça, mais um detalhe. Esse professor, cada professor tem o seu método de dar prova na faculdade. Então, esse professor geralmente era assim, AP1 mais AP2 dividido por 2 tem que dar uma média maior que 5. Agora, ele também passava tarefa. Toda semana tinha uma tarefa. Então, hoje, na terça-feira, ele deu aula. Essa tarefa tem que ser entregue no máximo até terça que vem. A gente tinha uma semana sempre para entregar as tarefas dele, tá? Mas isso variava de professor para professor. Tinha um professor que nem dava na matéria não, nem dava tarefa, essas coisas. Em Física 1, o que ela deu de conteúdo foi movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo variado, queda livre, projéteis, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, leis de Newton e atrito. Isso aí foi tudo que a professora deu no primeiro semestre. Tá, sobre a aula dela, o que eu achei da aula dela, né? A aula dessa professora eu não gostei. Ela é porque, assim, como é online é muito complicado, né? Muitos professores também não se adaptaram ao modo de ensino. Então, essa professora dava aula ou utilizando o material dela no Word ou no PowerPoint. Então, ela ia mostrando as coisas e, assim, a internet dela caía muito, tipo, muito mesmo. Várias vezes a aula dela caía e era muito complicado. Porque a gente tava tentando entender, aí cai a internet do professor. Aí a gente tem que ficar esperando o professor voltar, tudo mais, aí os alunos começavam a conversar. Então, é complicado. E essa professora não era uma professora que resolvia o exercício em si com a gente. Tipo assim, ela lia um exercício e ela parece que nunca chegava no resultado desse exercício. Então ela ia passando o exercício, ia fazendo o exercício, e eu nunca entendia quando começava e quando terminava. Sério, eu não gostava da aula dela, eu não conseguia entender. Mas acho que é porque ela também não se adaptou a esse jeito da aula online, sabe? Então eu achava horrível. E daí essa professora, ela queria ter uma aula mais dinâmica. Então ela ficava fazendo várias perguntas, várias perguntas. Só que eu, por exemplo, não me interajo bem na internet, assim, na aula online. Não quero ficar abrindo o microfone, falando com o professor e tudo mais. Não tenho esse. Sei lá. Não tenho esse dom. Eu prefiro no presencial, que eu já levanto a mão e ali mesmo já resolvo meus problemas, entendeu? Mas enfim. Aí ela ficava sempre atrás de uma pessoa. Porque fulano me responde isso, ciclano responde aquilo. E daí, muitos alunos com o tempo não queriam mais responder. Que vamos supor, eu me chamo Bruna. Aí a Bruna foi lá e respondeu. Então, como ela viu que essa pessoa respondeu ela vai ficar a aula inteira chamando só essa pessoa pra responder ela. Fica muito chato, então por isso que eu nunca respondi ela. Porque eu sabia que se eu respondesse, ela ia querer ficar em cima, e eu ia ser a única pessoa que ia responder a aula toda. E assim, ela ficava brava quando a gente não respondia a ela, e daí ficava tenso, porque daí ela ficava assim, não dá pra dar aula desse jeito, os alunos também reclamavam. Então assim, foi uma aula complicada pra mim, né, do semestre, porque eu tinha que ver a aula dela, não adiantava ver a aula dela, não entendia. E mesmo que eu não visse a aula dela, não dava pra estudar por conta, porque ela não achava um material bom pra gente utilizar, sabe? Mas, por mais que você fale, mas esse conteúdo tem no YouTube. Mas na faculdade tem um certo problema, que nem tudo que eles dão na faculdade tem no YouTube. Porque às vezes os exercícios são diferentes, são assim, exercícios do professor, de um livro já de ensino superior. Já em geometria analítica, as matérias foram vetores, combinação linear, vetores no 3D, produto escalar, projeção ortogonal, produto vetorial, produto misto e retas no espaço. Essa professora era bem diferente dos professores. Ela não dava aula online, não dava aula ao vivo. Ela deixava as aulas dela gravadas. Então, assim, ela colocava as aulas dela, sei lá, sexta de uma semana e a gente tinha até quarta da outra semana pra assistir. Ela gravava várias aulas de tipo 5, 10 minutos, vários vídeos e deixava lá pra gente no Teams. E deixava. Desculpa se vocês terem ouvindo meus cachorros, tá? E essa professora deixava gravado lá pra gente.
E ela deixava sempre uma tarefa. Então, toda quarta-feira, que era o dia da aula dela, a gente tinha que postar essa tarefa. E eu, sinceramente, gostava da aula assim, porque, querendo ou não, era um dia a menos pra ficar sentada assistindo a aula de noite, né? Então, eu assistia sempre as aulas dela antes, fazia a tarefa dela antes e entregava tranquilo. Só que essa professora era um pouco mais rígida em algumas coisas. Você não poderia só entregar a tarefa. Porque se você só entregasse a tarefa e não visse os vídeos, você não teria presença. Então ela falava assim, se você quer ter presença e o ponto da tarefa, você tem que assistir e entregar. Se você não entregar e não assistir, não tem presença. Porque daí parece que você só copiou de alguém, entendeu? E as provas dessa professora, ela não passava... ela passava as tarefas, né? Mas a gente não sabia direito como que era contabilizada essa tarefa. E as provas dela eram feitas no Forms. Era o único professor, assim, que deu prova pra gente no Forms mesmo, sem ter que tirar foto da sua resolução e mandar. Era só 5 questões, você assinalava a resposta lá e mandava. Ela nem queria saber resolução, não queria saber nada. Então, tipo assim, você queria copiar de alguém? Colocava lá, assinalava lá no Forms e boa. Agora eu vou falar sobre uma matéria que me marcou bastante na faculdade, se chama representação gráfica. Essa matéria, assim, quando a gente fala, nem dá pra saber mais ou menos como que é, né? Representação gráfica, parece alguma coisa de gráfico. Mas na verdade, nada menos era desenhos técnicos que a gente tinha que fazer. Eu vou ver se eu consigo deixar umas fotos aqui na tela pra vocês verem do como eu fazia, né? Quando eu estudava essa matéria. E assim, era o meu primeiro contato com esse tipo de desenho. Só que tem toda uma norma por trás do jeito que você tem que virar o desenho para você desenhar e representar ali na folha. E tem toda uma norma de a linha que tá atrás tem que ser pontilhada, a da frente tem que ser assim, assado. E tinha todo um negócio assim, sabe? E esse professor, ele era bravo. Ele, tipo assim, não gostava de que gravasse a aula, ele não deixava a aula disponibilizada porque ele achava que o aluno tinha a obrigação de assistir. Então, se ele gravasse a aula, ao invés de ajudar a gente depois, ele estaria deixando que a gente não assistisse a aula dele e assistisse só quando quisesse, entendeu? Então, basicamente assim, eu sempre gosto de estudar por conta também. Então, pra mim, eu assistiria online, ali, ao vivo, e se eu precisasse estudar depois pra prova, eu assistiria gravada. Mas o professor não pensava desse jeito. Enfim, essa matéria me marcou porque eu não sabia direito isso de desenho técnico, nunca tinha visto, nunca tinha feito. E eu achei que poderia fazer de uma forma que eu fiz totalmente errado. Na minha primeira prova que eu fiz dessa matéria, eu tirei 2. E foi a minha primeira nota vermelha da faculdade. Eu fiquei em choque. Eu lembro quando eu vi, eu falei assim, meu Deus. Eu achei que tivesse ido super bem na prova. Que fosse tirar no mínimo 5, né? No mínimo uma média, né? Pra ajudar. Não, tirei 2. E eu lembro até hoje que, assim, o professor soltava uma lista de notas. Então não tinha o nome do aluno, mas tinha o RA. E colocaram no grupo no nosso WhatsApp essa lista com todas as notas lá pra gente ver. Não falava o nome, mas dava pra ver quem tirou vermelha, né? Aí eu lembro que tinha até umas pessoas dos semestres mais avançados que estavam no nosso grupo pra ajudar a gente que era nova na faculdade, eu não sabia, era muito inocente, né? Na faculdade, enfim. Esse foi o meu relógio. Aí, enfim, eu lembro que um cara aleatório falou assim: nossa, 8 notas vermelhas, já são 8 desistentes. Aí eu fiquei, oi? Como assim desistente? Você acha que eu vou desistir por causa dessa nota? Entrei em choque na hora porque eu não esperava tirar 2. Pelo menos assim, no primeiro semestre, né, no online, eu não pensava. Aí eu falei, cara, acontece com todo mundo, eu vou estudar mais. E é isso, na segunda prova eu consegui tirar 8 e eu passei. A parte boa desse professor é que, assim, ele sempre passava trabalho pra ajudar a turma. Então ele não é assim, vai ter que estudar e seja que Deus estudar na segunda prova. Não, ele era bem tranquilo quanto passar trabalho pra ajudar as pessoas, tudo mais. Ele lembra que ele até passou um trabalho, também tirei nota boa. Depois eu tirei de 8 pra cima, né? Então eu consegui passar tranquilo. Mas hoje eu gosto de lembrar disso e ver que bom que ninguém desistiu, né? Pelo menos eu não desisti. Não sei quantas pessoas saíram até então. Mas, e falar pra vocês que é normal, né? A gente tirar nota vermelha, não, a gente não tá acostumado. São vários professores, são mais de 5 professores que a gente tem que se acostumar com o método de cada um, com o ensino de cada um. Então, se você tirar nota vermelha, não fique preocupado, você vai conseguir recuperar. É uma coisa mais natural do mundo, tá bom? Bom, na aula de Química Fundamental, eu vi aqui que eu esqueci de pegar as matérias, mas eu vou colocar aqui pra vocês uma foto.
E foram essas matérias que ele deu. E a aula dele era online e era gravada. Então, se você ficasse online ou não, ele nem ligava, você poderia assistir depois a aula. Ele era muito tranquilo quanto a isso de presença, nem ligava pra essas coisas. A única coisa é que, assim, esse professor, ele era bom, não quero te explicar, ele sabia bem sobre o assunto, sabe? Ele sabia muita coisa sobre o assunto até. Só que, às vezes, uma coisa ruim é que, assim, esse professor já era mais velho, então ele já, nossa, ele já sabia como falar da aula dele, e ele gostava de devanear, do nada ele tava falando de química, do nada ele tava falando do espaço, sobre o universo e as constelações, daí ele voltava, ele devaneava muito, então isso que eu achava muito assim ruim na aula dele, porque eu perdi o raciocínio, sabe? Se eu tô copiando um negócio da matéria dele, ele começa a devanear, eu tenho que ficar esperando ele voltar. Só que, gente, fala sério, não tem como ficar esperando o professor voltar no EAD. A gente tá com um computador na nossa frente. Meu, quando o professor começava a devanear, eu já abria a página do YouTube, já ia ver alguma coisa, já dava vontade de jogar alguma coisa, eu já desistia da aula dele, já levantava e ia pegar alguma coisa pra comer. Porque realmente não dá, eu gosto de aula que seja focada. E você ficar ali 3, 4 horas assistindo uma aula que o professor vai e volta, era muito complicado. Então, essa era a parte negativa da aula dele. Mas na questão de explicar, sim, ele explicava. Se a gente perguntasse, ele também tirava dúvida numa boa, muito tranquilo. E a parte boa da aula dele é que ele deixava disponível pra gente no Teams todo o material. Então ele tinha uma apostila, que ele dava aula baseada nessa apostila, e ele deixava pra gente lá. Então eu muitas vezes deixava ele devaneando e ia estudar por conta. Ia ler a apostila, estudar, fazer um estudo por conta. Por último, eu vou falar sobre a matéria de introdução à engenharia. Eu vou deixar aqui pra vocês também uma telinha, porque eu não copiei aqui no meu cronograma as matérias que ele deu, mas eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Mas essa matéria de introdução à engenharia é muito teórica, era totalmente teórica. Ela servia mais pra mostrar pra gente mesmo um pouco sobre engenharia, falar sobre os campos que tinha, várias coisas que tinha. E o professor falava sobre várias áreas de atuação, falava sobre a vida dele, sobre coisas que ele viveu e ia explicando pra gente, ter uma noção mesmo do nosso curso, né? Do que a gente fazia, do que a gente ia fazer, do que a gente ia aprender. Então, eu achei muito bom, pelo menos ter essa noção no começo do curso, né? Que quando você vai fazendo engenharia, pelo menos o que eu sinto, não parece que tá fazendo engenharia, parece que tá fazendo, sei lá, matemática, só uma coisa de exata, sei lá. Mas aí depois, com o tempo, quando você vai vendo essas matérias que são voltadas pra engenharia, aí sim você lembra onde que você tá, o porquê você tá ali. Mas o professor era muito gente boa, ele gravava a aula e dava online também. Então, eu gostava de assistir, mas não tinha, assim, nenhum problema. As provas dele eram muito tranquilas, era assim... como um engenheiro deve se portar dessa forma, ou escreva a sua casa dos sonhos. Era muito tranquila a prova dele. Sério, era muito tranquilo, não precisava nem estudar. Mas eu gostava, sim, da aula dele. Ele era muito gente boa, ele era muito fofinho. E é isso. E na aula dele, eu tenho até uma observação pra contar pra vocês. Que, né, perrengues do EAD. Na aula desse professor... Era a última aula, eu me lembro, que assim, era a última aula do semestre, a gente já tinha fechado, já tinha saído as notas, e eu só tava falando, tipo, dando uma aula final para os alunos e falar até mais, bom próximo semestre, enfim. E daí eu lembro que eu tava no Discord, que eu jogo vários jogos, né, não vivo só de faculdade, eu jogo bastante coisa, jogo LOL, Valorant, um monte de coisa, e meu namorado também joga. E aí eu tava conversando com meu namorado no Discord. Eu deixei o computador mutado, o microfone desligado e tava conversando com meu namorado. E aí eu não sabia, sem querer, meu microfone ligou no meio da aula desse professor. E eu falei assim, eu vou pegar comida. Aí eu fui pegar comida e voltei. Aí quando eu voltei eu falava assim, já escolheu? Pode escolher alguma coisa pra assistir. A gente assistiu alguma série na Netflix. E meu professor falava, o quê? Oi, desculpa, não estou te ouvindo, não estou entendendo, fale mais alto. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Falei, por que o professor parou de falar do nada? Fui ver, meu microfone tava aberto, eu tava falando. Aí uma menina ainda falou assim, professor, eu acho que ela esqueceu o microfone ligado, gente. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu nunca tinha feito isso. Eu morria de medo da minha câmera ligar, do meu microfone ligar do nada. Aí eu fiquei com tanta vergonha. Só sei que eu saí da aula, nunca mais voltei, nem falei tchau pro professor, nem falei nada, só saí. Mas, né, perrengues do EAD, isso realmente acontece. Aconteceram com várias pessoas já na minha sala. Mas ainda bem que isso no presencial não tem, né?
isso. Então, gente, minhas considerações finais sobre o que eu achei do meu primeiro semestre no EAD. Eu prefiro presencial. Assim, o que eu achava bom do EAD era a flexibilidade. Porque, hoje não posso ver aula, você pode ficar logado na aula, você não vai ficar com falta, você vai resolver suas coisas, depois você pode assistir a aula outra hora, quando você estiver mais tranquilo. Pode colocar a aula, sabe, no 2.0 para ir mais rápido, não ficar aquela enrolação. Você pode pular a conversa da aula, conversa assim, que o professor tá devaneando, como eu falei pra vocês. Isso tudo é muito bom. É muito bom também você poder assistir aula de pijama, poder comer a hora que você quiser, levantar a hora que você quiser, estar na sua casa. Isso tudo é muito bom. Mas a parte negativa também é que a gente acaba não aprendendo, né? Por exemplo, fazer prova. Era muito bom fazer prova com um caderno, não precisava ficar se matando de estudar antes. Sabia que você tinha ali uma segurança, né, pra você fazer sua prova. E também a parte de tirar dúvidas. Eu nunca gostei de tirar dúvida no EAD. Então, assim, nunca abria meu microfone para tirar dúvidas. Prefiro muito mais tirar dúvida no presencial. Só levanto a mão, já resolvo ali mesmo com o professor. É muito mais tranquilo para mim isso, mas é uma questão minha. E a questão também, eu acho, de você ir até a faculdade, né, é um pouco cansativa, porque também tem bastante gente que trabalha e tem que ir. Porque na faculdade não é só gente mais novo que faz faculdade, não. Tem muitos adultos, já pessoas mais velhas que fazem faculdade, então tem um horário mais complicado pra ver a aula, nunca pode faltar e tudo mais. Então é bem mais confortável você ter aula da sua casa. Mas eu prefiro ir na faculdade, né? Prefiro ir lá, estar lá também. A gente se arruma um pouco, sai de casa, varia um pouco as coisas, porque quando a gente só fica em casa também parece que enjoa, sabe? Ficar estudando a mesma coisa, tem dia que a gente nem quer estudar, tem dia que a gente nem tá afim de ver aula. Então, eu acho que assim, na medida do possível, eu aprendi as coisas assim no EAD, não deixei de estudar, me empenhei e tudo mais. Mas, também não acho que foi assim, um ano completamente perdido, né? O EAD é assim mesmo, mas foram essas minhas considerações. E espero que vocês tenham gostado dessas minhas aventuras no primeiro semestre. Eu vou fazer um próximo vídeo também falando sobre o segundo semestre, falando já o que mudou. No geral, acho que vai ser um pouco parecido, só vai mudar as matérias, é claro. Mas assim, em questão de aula, acho que vai ser meio parecido, só vai mudar mesmo quando for do terceiro semestre pra frente, que daí volta tudo ao normal. Pessoal, então é isso. Foi essa minha experiência do primeiro semestre. Depois eu venho aqui compartilhar sobre o segundo, o terceiro e os próximos. E depois eu vou fazer mais vídeos também falando pra vocês sobre outras coisas. Me desculpem, não sei falar ainda direito, né? Muito bem aqui na câmera, não tenho tudo aquela malemonice ainda, porque ainda tem um pouco de vergonha, às vezes eu embolo as palavras. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam e compartilhem esse vídeo.